Tens que saber isto, e se criares galinhas ou estás a pensar em começar, o que vou partilhar contigo hoje vai mudar completamente a forma como vês a criação de aves para sempre. Porque é um sistema que os japoneses usam há décadas, que quase ninguém no mundo ocidental conhece e que pode poupar-te milhares de euros ou pesos todos os anos. Sim, leste bem, milhares. E eu sei que isso parece exagerado, mas fica até o fim, porque vais perceber que não só é possível, como já há pessoas comuns a fazer isto mesmo aqui, com galinhas normais, sem tecnologia cara, sem grandes espaços e sem conhecimentos avançados. Antes de continuar, tens que saber que tem um curso completo onde ensino tudo sobre como criar animais de forma eficiente e rentável. O link está aqui embaixo na descrição. Entra lá, é para ti. Agora vamos ao que interessa. Há cerca de 12 anos atrás, conheci um homem chamado Antônio, que tinha uma pequena quinta no interior de Portugal. Antônio não tinha estudos avançados, não tinha dinheiro para grandes investimentos e honestamente estava a pensar desistir das galinhas porque o custo da ração estava a comer-lhe todos os lucros. Ele dizia-me sempre a mesma coisa: eu trabalho todo o dia para as galinhas e no fim do mês sobra-me quase nada. E eu ouvia aquilo e sentia que havia algo errado, não com as galinhas, mas com o sistema. Foi exatamente nessa altura que comecei a pesquisar de forma obsessiva sobre modelos de criação alternativos. E foi numa noite a ver documentários agrícolas japoneses que encontrei pela primeira vez a referência ao que chamam o sistema de autoalimentação. Os japoneses têm esta filosofia profunda que diz que um animal bem integrado no seu ambiente não precisa de ser alimentado como um animal em cativeiro. E isso mudou tudo na minha cabeça. Vou contar-te o que aprendi e o que Antônio depois aplicou, mas primeiro deixa-me dizer-te o que vais aprender aqui hoje. Vais perceber por que razão a maioria das pessoas que cria galinhas está trabalhando ao contrário. Vais descobrir o conceito central do sistema japonês e como ele funciona na prática. Vais ver histórias reais de pessoas que aplicaram isto e o que aconteceu. Vais entender os erros mais comuns que destroem a rentabilidade de um galinheiro e vais perceber por que é que este sistema não é apenas sobre ração, é sobre uma filosofia completa de criação que respeita o animal e respeita o teu bolso ao mesmo tempo. E se ficares até o fim, vou dizer-te algo que quase ninguém fala, mas que pode triplicar os teus ovos sem aumentar um único euro em custos. E antes de continuar, se ainda não te inscreveste no canal, faz isso agora. Carrega no botão de subscrever e ativa o sininho, porque vou continuar a partilhar conteúdo assim, baseado em experiência real, em histórias reais, em pessoas reais que vivem da terra e dos animais, e dá like neste vídeo se já tens galinhas ou se estás a pensar em ter, porque isso ajuda-me a perceber quem está aqui e a criar conteúdo melhor para ti. Agora, o problema que ninguém quer admitir: a criação convencional de galinhas tem um defeito estrutural enorme, que a maioria das pessoas não vê porque nunca lhes ensinaram a ver de outra forma. Esse defeito chama-se dependência total de inputs externos, o que significa que o teu galinheiro só funciona enquanto tu continuas a comprar ração, a comprar suplementos, a comprar medicamentos preventivos, a comprar tudo do exterior. E quanto mais galinhas tens, mais dependente ficas. E essa dependência é exatamente o que os produtores de ração querem, porque são eles que ganham quando tu gastas. Agora, imagina um sistema onde as galinhas produzem grande parte da sua própria alimentação, onde o solo do galinheiro se transforma numa fonte inesgotável de proteína viva, onde os resíduos orgânicos se tornam adubo e ao mesmo tempo alimentam insetos que as galinhas adoram, onde o ciclo é tão fechado e tão eficiente que os teus custos de alimentação caem entre 40% e 70%. Imagina isso por um segundo. Isso não é fantasia. Isso é exatamente o que o sistema japonês faz. Vou explicar-te o conceito central de uma forma simples, porque quero que entendas mesmo, não que apenas ouças. No Japão, especialmente nas zonas rurais, existe uma tradição de criação de galinhas que se baseia num princípio muito antigo que os japoneses chamam de equilíbrio vivo. A ideia é que o galinheiro não é uma prisão onde colocas animais e depois alimentas. O galinheiro é um ecossistema que tens de construir e depois o próprio sistema alimenta os animais.
E a diferença entre essas duas formas de pensar é absolutamente brutal. Como funciona na prática? O sistema começa com o solo, e a maioria das pessoas ignora completamente o solo do galinheiro. Tratam-no como um chão sujo onde as galinhas andam, mas o solo é tudo, porque um solo saudável e rico em matéria orgânica é o motor do sistema inteiro. Os japoneses usam uma técnica que consiste em colocar uma cama profunda de materiais orgânicos no galinheiro. Folhas secas, palha, aparas de madeira, cascas de árvores, materiais que decompõem lentamente e que, ao decompor, criam um ambiente perfeito para micro-organismos, minhocas e larvas de insetos. Esses insetos e larvas são proteína pura para as galinhas. São o equivalente a um buffet gratuito todos os dias, e as galinhas em liberdade passeiam, ciscam, encontram, comem e ficam felizes, saudáveis e extremamente produtivas. Mas há mais, porque esses mesmos materiais orgânicos absorvem os excrementos das galinhas e transformam-nos em adubo de altíssima qualidade que depois podes usar na horta ou vender, o que significa que o teu galinheiro deixa de ser apenas um local de custos e passa a ser um local de produção em dois sentidos: produz ovos e produz adubo. Antônio aplicou este sistema e, passados 6 meses, disse-me algo que nunca mais esqueci, disse ele. É como se as galinhas me estivessem a pagar para as ter, em vez de eu lhes pagar para existirem. E essa frase ficou cravada em mim, porque resume perfeitamente o que este sistema faz. Mas vamos falar de números reais, porque eu sei que precisas de números para acreditar. Uma galinha adulta em sistema convencional consome entre 120 a 150 gramas de ração por dia. Multiplica isso por 50 galinhas, por 365 dias e vais ver que o custo anual de alimentação é absolutamente pesado. Agora imagina que consegues reduzir esse consumo de ração em 50%, porque metade da alimentação vem do próprio ecossistema do galinheiro. A diferença no fim do ano é enorme. Estamos falando de uma poupança que, para muitas famílias, representa o pagamento de uma conta de eletricidade durante meses ou a compra de materiais para melhorar as instalações. E aqui vem o dado que normalmente deixa as pessoas em choque. Quando as galinhas têm acesso à proteína viva de forma regular, ou seja, insetos, larvas, minhocas, a qualidade dos ovos muda de forma visível e comprovada. A gema fica mais escura, mais alaranjada, mais firme, o sabor fica mais intenso, e isso não é estética, é nutrição real, é gorduras ômega que triplicam quando a galinha se alimenta de forma natural. E um ovo com essas características pode ser vendido a um preço muito superior ao ovo comum, o que significa que, ao mesmo tempo que gastas menos em alimentação, ganhas mais por cada ovo que vendas. Percebe o que está acontecendo aqui? Estás a reduzir o custo e a aumentar a receita ao mesmo tempo. É um duplo golpe que transforma completamente a equação econômica do teu galinheiro. Agora, deixa-me contar-te uma história que me afetou muito. Conheci uma mulher chamada Margarida. Ela tinha 62 anos, viúva, vivia numa pequena aldeia no norte. As filhas viviam na cidade e queriam que ela fosse morar com elas, mas ela recusava porque dizia que, enquanto as galinhas a dessem para comer, não ia a lado nenhum. Mas a verdade é que as galinhas já não davam quase para comer. O custo da ração tinha subido tanto que ela estava usando parte da reforma para sustentar o galinheiro, e aquilo doía de ver. Quando lhe expliquei o sistema japonês, ela ficou desconfiada, porque quando somos mais velhos e a vida ensinou-nos a desconfiar de coisas que parecem boas demais, é natural ter cautela. Mas ela tentou. Começou por preparar a cama profunda no galinheiro, foi buscar folhas do jardim, palha de um vizinho, recolheu cascas de árvores, não gastou nada, e ao longo das semanas seguintes foi observando o que acontecia. 2 meses depois ligou-me e estava a chorar, e eu pensei logo que algo ocorreu mal, mas ela dizia: estou a chorar de alegria, as galinhas estão mais calmas, a pôr mais ovos, e eu ontem não comprei ração pela primeira vez em 20 anos. Isso, amigo ou amiga que estás vendo este vídeo, isso é o poder de um sistema bem aplicado. Não é tecnologia, não é dinheiro, é conhecimento e é observação.
Agora quero falar-te dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam criar galinhas e que destroem a rentabilidade antes mesmo de começar. O primeiro erro é a superpopulação. Meter demasiadas galinhas num espaço pequeno porque parece que quanto mais galinhas, mais ovos. Quando na realidade o que acontece é que galinhas com estresse produzem menos, ficam doentes mais facilmente e consomem mais ração proporcionalmente, porque em situação de estresse o corpo gasta energia para manter a estabilidade em vez de gastar em produção. O segundo erro é a alimentação única, ou seja, dar apenas ração e nada mais, sem variedade, sem complementos naturais, sem acesso à terra, e isso cria galinhas que são nutricionalmente pobres e que por isso produzem ovos nutricionalmente pobres. O terceiro erro é tratar o galinheiro como um sítio para limpar em vez de um ecossistema para gerir. As pessoas limpam tudo, tiram todos os detritos, deixam o chão pelado e, ao fazer isso, destroem exatamente o ambiente que geraria proteína gratuita para as galinhas. O quarto erro é não observar os animais com atenção suficiente. Uma galinha que está bem mostra-o de forma clara: plumagem brilhante, olhos vivos, comportamento ativo. Quando começas a ver galinhas cabisbaixas, com plumagem opaca, afastadas do grupo, há algo errado. E quanto mais cedo perceberes, melhor, porque uma galinha doente não produz e pode contagiar outras. O quinto erro é não diversificar as fontes de rendimento do galinheiro. A maioria das pessoas só pensa em ovos, mas um galinheiro bem gerido pode produzir ovos, adubo de alta qualidade, frangos para carne, reprodução e venda de pintainhos e até visitas educativas em contexto de turismo rural. São múltiplas fontes de rendimento que o mesmo animal gera se o sistema estiver bem montado. E agora vou dizer-te aquilo que prometi no início, a coisa que quase ninguém fala, mas que pode triplicar a tua produção de ovos sem gastar mais nada. É a gestão da luz. As galinhas produzem ovos em resposta ao ciclo de luz. O corpo delas é ativado pela luz natural para iniciar o processo de postura. E no inverno, quando os dias são curtos, a produção cai dramaticamente porque simplesmente há menos horas de luz. Os japoneses perceberam há muitos anos que, ao gerir artificialmente a exposição à luz, conseguem manter uma produção constante durante o ano inteiro. E não é preciso sistemas caros. Uma simples lâmpada de baixo consumo com um temporizador a acender às 4 da manhã e a apagar ao amanhecer já é suficiente para enganar o relógio biológico da galinha e manter a produção alta mesmo nos meses de inverno. O que significa que enquanto os teus vizinhos reclamam que as galinhas deixaram de pôr no inverno, as tuas continuam a pôr regularmente. E isso é uma vantagem competitiva enorme se vendes ovos. Mas há uma nuance importante que tens de saber. Não podes aumentar artificialmente a luz de qualquer forma. Tens de seguir um protocolo, porque se fizeres mal, podes confundir o sistema hormonal das galinhas e criar o efeito contrário. E isso é algo que explico em detalhe no curso completo que tenho disponível. O link está aqui na descrição. Entra lá, porque há muito mais do que o que podes aprender num vídeo. Quero também falar-te sobre a saúde preventiva, porque este é um tema que as pessoas subestimam completamente. A maioria das pessoas só pensa na saúde das galinhas quando uma fica doente, e nessa altura já é frequentemente tarde e já está a contagiar outras. A abordagem japonesa é completamente diferente. É baseada em prevenção ativa, o que significa criar condições de vida tão boas que a doença simplesmente não encontra espaço para se instalar. Um galinheiro com boa ventilação, sem umidade excessiva, com espaço suficiente por animal, com alimentação variada e rica em nutrientes naturais, com cama profunda que gera calor biológico no inverno, esse galinheiro tem uma taxa de doenças dramaticamente mais baixa do que um galinheiro convencional superlotado e dependente de antibióticos preventivos. E aqui está um dado que muitas pessoas não sabem. O uso crônico de antibióticos preventivos em galinhas cria resistências bacterianas, o que significa que quando o animal realmente precisa do antibiótico para tratar uma infecção grave, a bactéria já não responde e o animal morre de uma coisa que podia ter sido curada se não tivesse havido aquele abuso anterior. É um paradoxo cruel, mas é a realidade de muitos galinheiros convencionais. A alternativa japonesa usa plantas medicinais, alho, oréganos, tomilho, ervas que têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias naturais
e que, ao ser incluídas regularmente na alimentação das galinhas, criam um sistema imunitário robusto sem criar resistências. E, de novo, o custo é mínimo ou nulo se tiveres uma horta. Pensa nisto por um momento. O teu galinheiro alimentar as galinhas com proteína viva do solo, ervas medicinais da horta, complementos naturais sem custo, luz gerida para a produção máxima, adubo a ser produzido e a poder ser vendido ou usado, e ovos de qualidade superior a um preço superior. Isto é um sistema completo, é uma filosofia de criação que respeita o ciclo natural e, ao mesmo tempo, é economicamente muito mais inteligente do que qualquer coisa que a indústria convencional te está a vender. E eu quero que percebas que isto não é teoria. Não é algo que li num livro sem nunca ter posto as mãos na terra. Eu próprio apliquei estes princípios. Ajudei dezenas de pessoas, como Antônio e como Margarida, a transformar os seus galinheiros de um peso financeiro numa fonte real de rendimento e de satisfação. E vejo essa transformação a acontecer sempre da mesma forma. Começa com ceticismo, depois há uma tentativa pequena e cuidadosa, depois vêm os primeiros resultados que surpreendem, e depois não há volta atrás, porque quem experimenta este sistema não consegue imaginar voltar ao outro. Há ainda algo que quero partilhar contigo antes de acabar, algo sobre o aspecto emocional de criar galinhas que raramente se fala. Criar animais de forma respeitosa e natural tem um efeito no ser humano que não é fácil de explicar, mas que quem já o viveu sabe do que estou a falar. Há uma satisfação profunda em ver um animal saudável, em recolher um ovo quente de manhã cedo, em perceber que o teu trabalho criou vida real e alimento real. E quando o sistema funciona bem, essa satisfação é multiplicada, porque sabes que não só estás a cuidar bem do animal, como estás a fazer isso de forma sustentável e inteligente. Há pessoas que começam a criar galinhas apenas pela necessidade econômica e acabam por encontrar nessa atividade um propósito que não encontravam em mais lado nenhum. Conheço um homem que deixou um emprego de escritório há 5 anos para se dedicar a tempo inteiro à sua pequena quinta e que me disse há pouco tempo que tem uma clareza de espírito que nunca teve na sua vida anterior. E o galinheiro dele, com o sistema japonês, é a base econômica de tudo. Não estou a dizer que toda a gente deve largar o emprego e ir criar galinhas. Estou a dizer que quando fazemos as coisas de forma inteligente e alinhada com a natureza, o resultado vai muito além do econômico. E isso é algo que tens de experimentar para entender. Se chegaste até aqui, obrigado mesmo, porque isso significa que estás a levar este tema a sério. Significa que há em ti uma vontade de fazer as coisas de forma diferente e melhor. E é exatamente para pessoas assim que eu faço este conteúdo. Lembra-te de deixar o teu like neste vídeo se ele te deu alguma coisa, seja uma ideia nova, uma motivação ou simplesmente a confirmação de que o caminho que estás a seguir faz sentido. E inscreve-te no canal se ainda não o fizeste, porque continuo a partilhar este tipo de conteúdo baseado em experiência real e em histórias reais de pessoas reais que vivem com a terra e dos animais. E o link para o curso completo está aqui embaixo na descrição. Lá encontras tudo o que precisas para começar ou melhorar o teu sistema de criação de animais. É um curso que construí ao longo de anos de experiência e que contém exatamente o tipo de conhecimento prático que não encontras facilmente em mais lado nenhum. Entra, vê o que tem lá e decide por ti mesmo se faz sentido para a tua situação. Tens que saber que o conhecimento certo na hora certa pode mudar completamente a tua realidade, e este pode ser esse momento para ti. Até o próximo vídeo e cuida bem das tuas galinhas.